A FENATEMA apresenta Curso de Formação Política e Pensamento Político Brasileiro. Hoje nós iremos falar de um tema relacionado à história dos partidos políticos no Brasil. E como propósito desse tema de hoje, a gente vai então buscar um pouco de informação lá no passado para entender como evoluiu o sistema partidário no Brasil. Naturalmente, quando a gente busca uma origem para entender, o fundamento da história dos partidos políticos, a gente tem que ir para a Europa do século XVIII, do século XIX, especialmente do século XIX, porque foi lá que tudo começou. É bom lembrar também que a base do sistema partidário começa nas mudanças ocorridas daquele movimento do absolutismo para as monarquias constitucionais e depois para o sistema parlamentarista, E isso foi fortemente marcado pela organização do sistema partidário. Quer dizer, o partido político, enquanto sistema de representação, ele também vai evoluir dentro das características da sociedade moderna, especialmente com a evolução e o desenvolvimento do capitalismo. Os próprios trabalhadores no século XIX buscarão, através do partido político, também se organizar e se tornar mais fortes no processo de disputa pelo poder e, é claro, com isso, buscar ali conquistar direitos, consolidar direitos e ampliar direitos. Não dá para você pensar no mundo moderno, especialmente numa sociedade democrática, se não se pensar a organização do partido político, porque é pelo partido político que se busca exatamente a constituição de uma proposta, de uma ideia, de, vamos dizer assim, fundamentos para a aplicação das suas propostas enquanto alternativa àquilo que se encontra nos dias atuais. Quer dizer, a esquerda, por exemplo, ela no Brasil, especialmente desde a criação do Partido dos Trabalhadores, ela buscou, através exatamente da mobilização partidária, as suas reivindicações e, é claro, a mudança para as condições de melhoria, especialmente a classe trabalhadora. E isso se dá também através do processo político partidário. Os partidos políticos no Brasil, eles estão vinculados à própria história ocorrida com a independência, ocorrida lá em 1822, depois a gente vai falar sobre isso, com a criação do sistema bipartidário, e evoluiu depois para um outro sistema partidário com o advento da República, a partir de 1889, com a Constituição de 1891, em que os partidos republicanos praticamente dominavam o cenário político partidário. Lembrando que naquela época os partidos não eram de caráter nacional, eram regionais, quando não regionais, porque de modo geral eram partidos estaduais, portanto limitado ao território de atuação. E quando a gente fala de partido político de massa com características como vemos hoje, isso só vai ocorrer a partir de 1946. Com a saída de Vargas e com a Constituição de 46 e com a criação de 3 grandes partidos políticos que dominarão o cenário político até o golpe de 64, que é o DN, o PSD e o PTB, partido que fez parte o então Getúlio Vargas. A partir de 65, com o fim do sistema pluripartidário, com a nova composição do modelo bipartidário em Arena e MDB, o modelo partidário também, o modelo do sistema partidário, ele se alterará, retomando somente em 79, com a anistia ocorrida naquele ano, e com a recomposição do sistema pluripartidário. De 1980 para cá, muita coisa mudou. A gente, inclusive, tem aqui um quadro esboçando, trazendo essas alterações ocorridas ao longo desse período, até chegar à atualidade. O Brasil hoje é um país que tem 32 partidos políticos, aliás, quero acrescentar 33, porque o Rede foi legalizado agora, então já faz parte do sistema político partidário, então 33 partidos que de alguma maneira buscam ali se inserir no jogo político, na disputa política, para se fazer representante junto aos seus representados. A complexidade do sistema partidário brasileiro
se dá em razão do próprio sistema político democrático que aqui se encontra, né? A liberalidade da formação de partidos para representar setores da sociedade. Bom, a aula de hoje ela vai trazer um pouco esse trajeto histórico do seu desenvolvimento, como é que os partidos políticos eles serão, né, alterados ao longo desses últimos 100 e poucos anos de história do nosso país, mesmo na época do Império, depois o processo republicano também não deixará de haver mudanças, né? Então nós teremos aí muitos sobressaltos durante esse período. Mas eu acho que é importante para a gente pelo menos entender a base do sistema, para que a gente possa compreender como é que esse processo ocorre no nosso país. Ok? Bom, partido político ele tem como característica fundamental, né, segundo os estudiosos que tratam da questão, Robert Mitchell, por exemplo, Duverger, que representa também aí um dos grandes intelectuais que estudam a questão do sistema político, né, diz que todo partido político tem como propósito a busca pelo poder. Partido que não busca o poder não é partido político, né? Então exercer uma função, exercer vamos dizer assim, uma ação com uma finalidade de alcance. O alcance é o poder. Claro que nem todo partido alcançará o poder, mas isso não quer dizer que ele não faça parte do poder. A gente vê o Brasil, por exemplo, é um país muito curioso, né? Porque grande parte dos partidos políticos são criados não para disputar o poder na sua plenitude, mas para fazer parte do poder. É o que a gente chama de partido de aluguel ou partido fisiológico, através do toma lá da cá, da troca que existem entre representantes, né, e o governo. Isso nos dias de hoje, a gente sabe como é que funciona. Quer dizer, um país que tem 32, agora 33 partidos, e que 28, agora 29 partidos têm representantes dentro do sistema, vamos dizer assim, político, né, no Congresso Nacional, o governo tem que negociar com esses partidos para compor uma base necessária para aprovar as medidas de interesse do governo ou para dar sustentabilidade à governança. A governabilidade é preciso negociar com esses partidos. Então significa que é um processo contínuo de fisiologismo político. O governo tem que negociar e ceder para que esses partidos e seus representantes dê apoio aos interesses do governo no legislativo. A outra característica é que todo partido ele é dotado de uma ideologia, né? Essa ideologia está associada claramente a um processo histórico, né, que envolve valores, crenças, princípios, ética, ideias, que envolve propostas. Portanto, o conceito ideológico ele está associado diretamente a uma base, né, econômica, social e política. Então, assim, claramente a gente vê, né, que do ponto de vista ideológico a gente pode separar os partidos em 5 grandes eixos, né? Nós temos os partidos de extrema esquerda, partido de esquerda, partido de centro, centro-direita e extrema-direita. Como é que a gente consegue identificar a linha de atuação, né, ou qual é o propósito de cada um desses partidos que, vamos dizer assim, se alinham a essas ideias que a gente acabou de falar, né? Isso tem muito a ver também com o passado, né, na formação ou na criação dos partidos políticos. Então, por exemplo, se eu digo assim, o que significa ser um partido de extrema-direita? Bom, grosso modo, a gente pode dizer que um partido de extrema-direita é um partido que tem como característica um excessivo conservadorismo nas suas propostas, que envolve, por exemplo, questões como, por exemplo, a questão de raça, a questão religiosa, a questão de drogas, a questão das minorias, a questão social, né, o tamanho do Estado, né, maior ou menor o Estado, né, e coisas do tipo, né. Isso quando a gente também compara com os partidos de extrema esquerda, de modo geral, estão associados a uma linha de natureza ideológica marxista, né, fundamentalista muitas vezes,
porque são as características que compõem, né, aquele modelo ideológico daquele partido. Então, geralmente são partidos que defendem, né, um determinado número de propostas, ideias, que muitas vezes não se confirmam na prática quando alcançam o poder, mas de alguma maneira é a sua, né, composição, em defesa de valores, princípios, ideias e crenças, especialmente advindas das teorias marxistas, das teorias comunistas, das teorias, né, característico, vamos dizer assim, desse modelo, vamos dizer assim, político, né? Ou seja, essa proposta, ela também se revela dentro de projetos quando se pensa o poder, né? Mas assim, o modelo atual de partido político, ele tem duas fontes. A fonte é a fonte na Europa e a fonte nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, desde a sua independência, uma das preocupações daquele país logo do início era pensar que tipo de formação política se daria, né, para a criação, né, de uma nação que estava surgindo ali, os Estados Unidos da América, né. Desde o começo, né, a República precisava de uma definição, se seria federação, confederação, enfim, né. E o partido político foi o processo pelo qual, né, os seus defensores buscavam se tornar representantes de uma proposta de desenvolvimento e de definição, né, de atuação, né, para o sistema político norte-americano. Não vou falar aqui sobre isso, porque a aula está relacionada à nossa proposta, que é estudar o sistema político brasileiro. Mas os Estados Unidos tiveram uma influência muito grande sobre a criação dos partidos no mundo, né? E a Europa, naturalmente, né, isso já veio da Inglaterra, lá com a Revolução de 1688, com o sistema monárquico constitucionalista, a criação dos partidos liberal e do partido conservador, né? A gente até inclusive já falou sobre isso quando falamos sobre John Locke, né? Mas foi na França, lá depois da Revolução Francesa e depois dos desdobramentos da Revolução Francesa, né, que se traçou, vamos dizer assim, o conceito de esquerda e direita, né? É muito interessante essa ideia de esquerda e direita, né? Porque o conceito de esquerda e direita estava associado exatamente ao posicionamento em que os parlamentares sentavam, né? Então, essa divisão política de esquerda e direita, portanto, associava-se ao posicionamento do parlamentar. Quer dizer, quando você adentrava no recinto onde ali se localizava as discussões do parlamento, né, os conservadores, os defensores da aristocracia, que se definiam como conservadores, eles ficavam à direita, né, do recinto. Né, e os democratas, ou aqueles que lutavam, buscavam, né, a aprofundar a revolução, sentavam do lado esquerdo, e haviam aqueles ainda que sentavam na extrema esquerda, do lado, né, dos democratas, né, na plenária onde se tornavam representantes. As características do parlamento, né, a partir desse momento, ficou, portanto, definido desta forma: extrema esquerda, esquerda, direita. Ou seja, o que era ser um representante de direita? Naturalmente, isso foi sendo desenvolvido e houve muitas mudanças, mas caracterizava-se, portanto, o parlamentar de direita aquele que tinha um caráter mais conservador, né, mais moralista, né, e que tinha também uma defesa muito contundente, né, do ideal de Estado mínimo. E isso está muito associado também à corrente liberal que surgiu no final do século XVIII e fortalecida no século XIX por seus teóricos, né? Adam Smith, David Ricardo, o Malthus, Stuart Mill, Graham Bentham e outros teóricos, vamos dizer assim, do liberalismo econômico, né? Que dava a base para pensar, né, o novo modelo de Estado constituído a partir de um sistema capitalista liberal. Então, quando se falava de direita, se falava representantes dessa elite burguesa,
né, com características típicas das ideias dos teóricos economistas do século XVIII, século XIX, né, em razão do propósito de ter um Estado mínimo. Quanto menor o Estado, mais eficiente esse Estado. Quanto menos interventor esse Estado, mais favorável é a condução da economia, né? O propósito basicamente era que um Estado mínimo ele tributa menos porque ele tem menos gastos, e o papel do Estado é apenas garantir os contratos, o território, a segurança, criar as condições de melhoria para a infraestrutura, permitir a competitividade entre as empresas e entre os indivíduos para que eles possam, em busca dos seus resultados, em busca dos seus ganhos, dos seus lucros, no processo concorrencial, eles consigam, né, trazer mais benefício à coletividade. Quer dizer, a base do pensamento liberal é de que o indivíduo, na sua plena capacidade concorrencial, ele promove desenvolvimento em razão do esforço provocado, né, e do trabalho que ele realiza para o alcance do seu resultado, né? Ou seja, é importante pensar que quando se fala de direita, está se falando basicamente dentro desses valores, ou seja, defesa do Estado mínimo, defesa de uma situação em que o Estado interferia o mínimo possível, né, promover o empreendedorismo, promover, né, o indivíduo ao invés do coletivo, né, o Estado voltado basicamente à melhoria da produtividade, né, dando as condições dos chamados direitos civis para que cada um possa ter o direito, né, de ser o que quiser dentro desse processo, né? E é claro que essa ideologia ela vai favorecer a liberdade de mercado, né? O processo é mercado, né? Então, assim, de modo geral, esses parlamentares de direita, eles tinham como propósito fazer a defesa do livre mercado, né? Ou seja, a definição de direita e esquerda, sobretudo depois de 1870, né, especialmente depois da Comuna de Paris, 1872, dos adventos ocorridos posteriormente, da própria Segunda Internacional, quer dizer, fica claro ali naturalmente que a divisão entre direita e esquerda está muito associado, né, à crença no modelo de Estado. Que tipo de Estado se quer? Um Estado que garanta a individualidade, que garanta a propriedade, que garanta os princípios básicos do funcionamento do capitalismo, ou um Estado com características socialistas, coletivistas, né, intervencionistas e, é claro, um Estado que tenha como base, né, as ideias marxistas, né? Então, direita e esquerda ficou muito focado dentro desse princípio. No século XX isso ficou ainda mais claro, especialmente depois da Revolução Bolchevique, em 1917, né, em que o conceito de esquerda e direita estava atrelado a um princípio ideológico, né, ou seja, entre capitalistas e comunistas. Claro que hoje a gente tem aí uma visão um pouco diferente, até porque o mundo mudou, as coisas têm hoje um outro sentido, né, mas ainda se guarda muito dessa vamos dizer, influência, né, no formato dos partidos políticos, né? Então é claro que quando você vê um partido A conservador, partido B mais progressista, esses partidos, eles, por base, eles já se mostram, né, contra ou favorável a este ou aquele, vamos dizer assim, modelo de Estado, a esta ou aquela ideia, né? Temas, por exemplo, como aborto, temas como religião, temas como eutanásia, temas como violência, temas como polícia, direitos humanos, minorias, questões étnicas, questões da homoafetividade, enfim, drogas, etc. e tal. Quer dizer, basicamente hoje, quando a gente fala de esquerda-direita, sai um pouco do campo da ideologia, vem um pouco para o campo das defesas, né, de ideias vinculadas, vamos dizer assim, a questões fragmentadas, né? A gente sai de uma composição, né, única, de uma coisa monolítica e passa para discussões fragmentadas, né? Outra questão, por exemplo, muito forte entre os conservadores de direita são essas questões do nacionalismo exagerado, do patriotismo, né, como um valor religioso, né, cultural, etc. e tal, né? E isso está
né, corresponde a uma definição, né, do conceito de esquerda e direita. Eu vou pegar o caso dos Estados Unidos hoje, que é um país que tem um sistema bicameral e bipartidário. Apesar que nos Estados Unidos as pessoas não sabem disso, mas existem quase mais de 50 partidos, inclusive. Só que no sistema de representação são apenas 2 partidos que são ali representados, os republicanos e os democratas. Quando você fala assim, o que é um republicano, o que é um democrata nos Estados Unidos, fica muito claro, né? O que um defende, o que o outro não defende, o que um é a favor e o que o outro não é a favor, né? Mas isso tem um pouco a ver com a própria história daquele país. No Brasil é um pouco mais difícil, porque você tem 30 e tantos partidos, muitas vezes você não sabe, né, excetuando-se alguns partidos, né, se aquele partido é um partido de centro, centro-direita, centro-esquerda, mas basicamente assim o que se vê por definição, a grande maioria dos partidos políticos no Brasil estão na base do centro, centro-direita, né, centro e centro-direita. São as características muito singulares no nosso país. A esquerda, por outro lado, né, que era representada lá na época na França, que sentava à esquerda do plenário, né, que depois exatamente defendia os interesses, né, do trabalhador, interesse dos mais desvalidos, e caracterizou-se, portanto, como aquele que defendia princípios básicos da democracia, né, ela vai se apropriar do chamado, né, princípios libertários, da Revolução Libertária, né, desse conceito de liberdade, igualdade, fraternidade. Com o século XIX em ebulição, em razão exatamente do avanço do capitalismo, né, os partidos de esquerdas passam a ser representantes da classe trabalhadora. E no Brasil não será diferente também, só que isso vai ocorrer só no século XX, né? Então, assim, a característica dos partidos de esquerda é exatamente por serem partidos com princípios em defesa da classe trabalhadora, né, das minorias e daqueles mais necessitados do ponto de vista da busca pela justiça social, né? Então, o princípio básico da esquerda é exatamente voltar-se ao interesse do coletivo. Claro que quando a gente fala disso também, o Brasil sofreu muita influência da guerra ideológica sofrida no século XX. A gente tem a história, inclusive, do Partido Comunista Brasileiro, que teve uma influência muito forte no sistema sindical, na organização dos trabalhadores, né, da luta sindical brasileira, enfim, de um processo muito tenso, que já vem lá desde os anos 20, né, mas o Partido Comunista Brasileiro, ele nunca foi um partido representante nacionalmente, do ponto de vista da sua penetração, né? Apesar de ter influenciado fortemente setores da sociedade, né, não teve a sua abrangência, até porque grande parte da sua existência foi na ilegalidade. Então isso é um ponto para ser entendido também. A característica dos partidos de esquerda também é que geralmente são partidos que têm o Estado como seu promotor, né? Eu não estou nem aqui falando do Estado socialista, do Estado comunista, mas de um Estado que tem a capacidade de intervir. Isso se deve muito à influência de um economista no século XX, né, John Maynard Keynes, ou Keynes, que formou a escola keynesiana, que tem como base, né, garantir o emprego, a renda, né, garantir a distribuição de renda, garantir o desenvolvimento do Estado, com melhor distribuição e desenvolvimento, tendo o Estado como fomentador, o direcionador e o garantidor das políticas para tal. Ou seja, o Estado keynesiano, que hoje está muito ligado, né, o que a gente chama de esquerda dos partidos políticos, né, como, vamos dizer assim, base do sistema econômico, né, ele foi substituindo ao longo dos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90, até os dias de hoje, né, aquelas ideias socialistas mais cruas, vamos dizer assim, né. Então esse é uma característica, vamos dizer assim, dos partidos de esquerda. E não é só isso também, né? Quer dizer, o partido de esquerda, além de enxergar que o Estado tenha que ser intervencionista, né, eles são geralmente favoráveis, né, à ideia da estatização, né, das atividades produtivas, econômicas, né, e que a relação
né, do controle deva ser por parte do Estado e não do setor empresarial ou privado, né? E é claro que o papel do Estado é buscar, através disso, a socialização da economia e buscando com isso também a chamada igualdade de renda, que é uma característica dos partidos de esquerda, né? Essa visão, né, ideológica, ela vai favorecer naturalmente o controle estatal da economia e a interferência ativa do governo em todos os setores da vida social, né? Com o propósito, é claro, de buscar, né, o ideal igualitário como um processo e como finalidade, né, e consideração de uma ordem moral, cultural, patriótica, né, e ou religiosa dentro, vamos dizer assim, da definição do conceito de esquerda. A gente pode falar um pouco sobre isso também, sobre outros aspectos, mas basicamente assim, quando a gente fala de direita e esquerda, a gente está falando aí de alguns pontos que ficam muito claros, né? O que é ser um representante de um partido de direita e um partido de esquerda, né? O Brasil hoje, ele subscreve no artigo 17 da sua Constituição, né, os princípios básicos que regulamentam, né, a atividade partidária. Se vocês tiverem interesse, né, na Constituição Federal, no artigo 17, nos parágrafos e incisos que ali estão colocados, fica muito claro, né, a abrangência dos partidos políticos no Brasil, da sua natureza, a questão da soberania, a questão das suas obrigações, mas tem também as chamadas leis complementares, aquelas que regulamentam, vamos dizer assim, a atividade partidária no Brasil, né? Inclusive a questão do chamado fundo partidário também, que é algo muito importante, porque é bom lembrar que o fundo partidário hoje movimenta quase 900 milhões, dividido entre os partidos políticos, né? É um dos grandes eixos de apoio e de aporte na existência dos partidos para a realização de suas atividades. Bom, falando do sistema partidário no Brasil, a gente pode pensar isso já a partir de 1822, né, com a independência do Brasil de Portugal, né, logo depois, com a Constituição de 1824, é criado o sistema bipartidário, né, tendo dois grandes partidos representando, né, o interesse dos setores eu poderia dizer elite brasileira, porque era quem realmente mandava no Brasil, que se caracterizou naquele momento, que era o chamado Partido Conservador e o Partido Liberal, né? O que caracterizava um, que caracterizava outro, naturalmente, né? O Partido Conservador era o partido mais próximo dos ideais monárquicos existentes na época. O Partido Liberal não que não quisesse, mas não fazia muito esforço para isso, né? Mas uma das grandes bandeiras, por exemplo, do Partido Liberal lá do século XIX era o fim da escravidão, né? Isso porque eles adotavam aquela ideia, né, inglesa, de que o mercado brasileiro, para se ampliar, era preciso ter uma base consumidora, e só se podia fazer uma base consumidora com a mão de obra livre e assalariada, para ter na base do trabalhador assalariado a renda necessária para ampliar o consumo dos produtos. Então, naturalmente, né, o âmbito das disputas políticas restringiam-se muito dentro desse escopo, né, dessa questão entre os chamados liberais e os conservadores, né? Durante esse período, o sistema partidário ele vai sofrer várias transformações, né? Isso vai até por volta de 1870, né? É bom lembrar também que a partir de 1824, né, com a criação do sistema partidário brasileiro, né, o Brasil ainda está passando por fase de transição. É um período chamado regencial também, né, que o Brasil vai entrar no processo regencial, porque quando Dom Pedro I foi embora, ele deixou aqui o seu filho como herdeiro, mas ele era menor de idade, então foi preciso que outros assumissem, né? E aí foi um momento chamado da regência na política brasileira, né? Até a maioridade do Dom Pedro II. Né? Ao completar a maioridade, o Brasil também já está num processo mais maduro, né? E a partir da segunda metade do século XIX, né, as mudanças ocorrerão com mais velocidade.
né, em vários campos, econômico, social e político, especialmente, né, econômico, né? E os partidos que dominavam eram o Partido Conservador e o Partido Liberal. Mas em 1870 é criado um novo partido no Rio de Janeiro, né? Era o chamado Partido Republicano. O propósito qual era, na verdade, né? Era criar uma cultura republicana no Brasil e acabar com o sistema monárquico, que já não atendia mais os interesses da elite e de setores, né, contrário à manutenção de um modelo existente, que era o modelo imperial, né, monárquico imperial, especialmente os militares, que tiveram aí um papel muito importante. Havia um desgaste muito grande entre os militares e o império, isso ficava muito claro, né? E é claro, isso foi base, inclusive, para a criação do Partido Republicano e, posteriormente, depois, né, da derrubada da monarquia e a criação da República, né? Aos poucos foram se aproximando de grupos que defendiam a bandeira da República, ou seja, os militares tiveram um papel muito forte nessa questão, né? E a partir de 1889, com a derrubada, né, do imperador, né, instalou-se no Brasil, né, a República, e foi a República, a partir da República, que o modelo político partidário também se alterará, né? É interessante porque o sistema anteriormente, né, de votação era um sistema censitário, havia uma limitação muito grande, por exemplo, né, em que era necessário para votar uma série de exigências, né, como valores monetários, idade, sexo e propriedade, etc. e tal. A partir da Constituição de 1891, algumas alterações serão realizadas, né, manteria-se ali algumas outras coisas, como por exemplo, né, a idade mínima, né, a questão do analfabeto, a questão da mulher, que também não podia participar do processo eleitoral, né, mas se abria espaço para outras possibilidades. É claro que o número de pessoas participando na escolha do voto ampliou-se, né, em razão da nova lei que ali se firmava com a Constituição de 1891. Em 1898, o poder político civil ele foi institucionalizado e a política nacional ela passa a ser dominada pelos dois maiores partidos que existiam na época, né? Ou seja, com o advento da República, os partidos que dominarão o cenário político a partir dali até o ano de 1930 serão o PRP, Partido Republicano de São Paulo, e o PRM, o Partido Republicano de Minas, né? Minas Gerais. Depois da saída de Floriano Peixoto, que foi o segundo na sucessão, né, depois de Marechal Deodoro da Fonseca, né, os civis passam a governar o Brasil, né, e é claro que a partir dali, né, muitas coisas ocorreriam, né, mas é a partir de 1892 que se instalará no Brasil uma nova política chamada política de café com leite, né, ou política do café com leite, em que representantes da elite de São Paulo e elite de Minas Gerais passariam a dividir o poder a cada 4 anos. Ou seja, a cada 4 anos, um desses estados teria um representante, seria o futuro presidente da República, né? Os partidos políticos sofreram, né, um grande rompimento na Revolução, a partir de 1930, né? E isso foi marcado também pelas condições existentes, né, que aconteceram naquele período. Mas só para a gente poder entender, assim, na Velha República, a gente chama de Velha República, aquele período que compreende a criação da República até 1930, quando Vargas chega ao poder, né? Quer dizer, os partidos que dominavam o sistema político no Brasil, basicamente eram esses, os partidos chamados partidos republicanos, né? Haviam partidos republicanos em todos os estados, né? Mas os mais importantes naquela época, de fato, eram os partidos de São Paulo e de Minas Gerais. E foram esses, de fato, que dominaram o cenário político, né, na questão, vamos dizer assim, da disputa pelo poder. O fato é que no ano de 1930, as eleições seriam disputadas naquele ano, o Washington Luiz já estava terminando o mandato, né, o candidato para suceder o Washington Luiz deveria ser um mineiro, né? E o Washington, na verdade, ele indicou um paulista para a disputa eleitoral, né? O Júlio Prestes, né? E isso contrariou os interesses dos setores conservadores de Minas, o que garantiu, por exemplo,
né, um rompimento com os paulistas e o apoio a um candidato do Rio Grande do Sul, que era o Getúlio Vargas, né, que daria ali a ele as condições de maior capacidade de disputa, né? Mas as eleições dos anos 30, né, elas ocorreram sob muita pressão, né, denúncias de manipulação de votos, etc. e tal, mas foi reconhecido a vitória do candidato de Washington Luiz, né, a partir dali começaram os desdobramentos que mais adiante teria como um início do estopim, né, para o processo revolucionário, né, a morte do João Pessoa, que era vice na chapa do Getúlio Vargas e foi assassinado, né, no seu estado, e que não tinha nada a ver com as disputas nacional, era uma disputa local, mas que a oposição usou isso como arma para reativar as insatisfações que já existiam. O Brasil passava por um momento muito difícil, um problema econômico, social muito forte. Quer dizer, o modelo oligárquico baseado no na agroexportação do café, por exemplo, não satisfazia o interesse. Satisfazia o interesse de uma minoria, de uma classe oligárquica que se beneficiava da política desse modelo econômico. Mas o Brasil passava por mudanças e o mundo estava passando por mudanças. A crise de 29 lá na Europa e nos Estados Unidos agravou a situação aqui no Brasil e, é claro, isso acentuou ainda mais as insatisfações de setores mais progressistas que queriam um novo rumo para o Brasil. O Brasil precisava de um redirecionamento na sua condução, né, econômica, e para isso era preciso haver uma mudança na estrutura política, e isso se deu através da Revolução de 1930, né, levando Vargas ao poder. Naturalmente, quando Vargas chega ao poder, ali ele se instalará e colocará e impuserá uma série de mudanças estruturais para a transformação do Brasil, né, especialmente no modelo econômico, né, onde a ideia era aumentar a participação do setor industrial, melhorar a capacidade produtiva no Brasil, instalar uma indústria de base capaz de fornecer matérias-primas para uma indústria de transformação. Iniciou-se ali o que a gente chama em economia de uma política de substituição de importação, né, complementada depois lá nos anos 50 com Juscelino Kubitschek, que fortaleceu esse modelo e, é claro, se esgotou no final do seu mandato, onde, a partir dos anos 60, as coisas passam a ter uma outra característica, né? Depois a gente pode falar sobre isso quando a gente falar sobre economia. As disputas ocorridas em 1933 para a formação, né, de uma Assembleia Constituinte se deu em razão da grave situação que ocorreu em 32, né, na Revolução Constitucionalista, que pressionou Vargas a convocar eleições, né, para formar uma nova Constituição, e isso ocorreu em 33. Quer dizer, os parlamentares eleitos em 33 seriam responsáveis em formular uma nova Constituição que ocorreria em 1934. Na eleição de 34, o Vargas seria eleito pela Assembleia Constituinte, né, teria um mandato de 4 anos, portanto, ele deveria deixar o poder em 1938. Houve vários desdobramentos a partir de 35, eu não venho o caso aqui falar, porque a aula de hoje é sobre partidos políticos, né? E esse agravamento decorrente, vamos dizer assim, da ameaça, entre aspas, do comunismo, fez com que Vargas impusesse ali uma série de leis, né? Sobretudo, né, uma lei que caracterizava-se como autoritária no seu extremo, né? Para dar plenos poderes a Vargas, e em 1937 ele dá o golpe de Estado, né? Fecha o Congresso, acaba com o sistema partidário, altera a Constituição e cria uma nova Constituição, né? A Constituição Polaca, existente em 1937, que tinha uma característica altamente autoritária. A partir de 45, com a saída de Vargas, né, é bom lembrar que ele acaba com os partidos políticos em 37, né? Em 1945, um pouco antes dele deixar o governo, né, ele vai criar um decreto, né, em que ele possibilita a criação de partidos políticos, né? Daí surgirá a UDN. Aliás, a UDN ela tinha surgido lá em 1937, 38, mas depois ela também foi
ela foi impedida de existir, né? Eles voltam em 1946, né? Nas disputas daquele ano, nas disputas chamadas disputas eleitorais, 45, 46, né? Junto com a UDN, o PSD, que tinha como propósito atender as elites de Minas Gerais, né? Para que ali eles pudessem ter a sua representação política, e o PTB, que tinha como característica, né, a aproximação com o trabalhismo, com a classe trabalhadora. O Vargas, naturalmente, né, ele, ao longo dos anos 30 e 40, ele aproxima, né, a classe trabalhadora, né, ao seu governo, e ele passa a ser constituído como grande líder, né, da massa trabalhadora, né, neste período. As características dos partidos de 1945 em diante é que são partidos com características de cobertura nacional, partido de massa, né, em que a participação do eleitor ele vai ser ampliado consideravelmente. Até porque há ali uma série de mudanças, como, por exemplo, a maioridade ela cai de 21 anos para 18 anos, né? Isso tinha acontecido em 34, mas depois foi anulado com o golpe de 37. Em 46 volta. E em 46 a mulher, né, ela também vai poder participar do processo eleitoral, ou seja, se ampliará fortemente, o voto passa a ser secreto, né, e isso tudo vai fortalecer o processo político-partidário como um todo também, né. Ou seja, a Constituição de 46, né, ela vai trazer alguns fatos importantes na estrutura partidária, né, porque essa é a característica, né, que dá sentido, né, ao modelo partidário da época, como, por exemplo, né, a igualdade perante a lei, a ausência de censura, a garantia de sigilo de correspondência, a liberdade religiosa, a liberdade de associação, extinção da pena de morte e a separação dos três poderes, né. Isso tudo vai corresponder ao processo que a gente chama de redemocratização, que ocorreria, né, a partir de 1946. Né. Os três grandes partidos correspondiam, né, que correspondia à criação, né, do modelo pluripartidário, era o PSD, né, o Partido Social Democrata, tendo os mineiros, né, como seus maiores representantes. É bom lembrar, por exemplo, que o PSD foi responsável pela eleição, né, de dois presidentes da República, o Dutra, em 1946, né, e o Juscelino Kubitschek, em 1956. Né. O PTB, que teve uma vinculação muito mais forte com o trabalhismo, né, acaba tendo aí uma relação direta, né, com o setor sindical também. E a UDN, que era a União Democrática Nacional, que de modo geral vai representar o setor empresarial, os chamados setores industriais, né, nacionalistas, que defendiam interesses com características liberais. Ou seja, qual é a característica da UDN? Né? A UDN ela via no liberalismo norte-americano a alternativa para o desenvolvimento do Brasil, né? Com a atração de capital internacional, a desregulamentação do mercado, a diminuição do Estado no processo de desenvolvimento econômico, né? Enfim, características próximas às ideias liberais do século XIX estavam imbuídas dentro dos valores do Partido Democrática Nacional, que era a UDN, e tinha como representante setores conservadores também. Né? Ou seja, se a gente olhar para o cenário político, da disputa política, especialmente a partir de 1950, quando Vargas volta ao poder pelo processo eleitoral direto, né, a UDN vai ser o maior opositor de Vargas até o seu fim, né, no seu suicídio em agosto de 1954. A UDN, na verdade, ela só vai alcançar o poder nos anos 60 através do Jânio Quadros, mas foi um desastre, como a gente sabe, né? A composição feita entre a UDN e o partido do Jânio Quadros, e via no Jânio como alternativa para a proposta de implantar as ideias liberais dos defensores, né, do Partido Democrático Nacional da UDN.
Com o pluripartidarismo no Brasil, cresce, claro, naturalmente, o número de partidos e suas ideologias, né? Muitas delas coligadas, né? A partir de 1946, as coligações elas passam a ser permitidas. Então, é uma característica que começa a ser muito comum no Brasil, né? Entre 1946 e 1964, até o ato institucional número 2, que acaba com os partidos políticos e acaba com o modelo pluripartidário e cria o sistema bipartidário, né? Nós tivemos 13 partidos políticos. Desses 13 partidos políticos, a gente pode dizer que 3 eram grandes, né? Que eram o PTB, a UDN e o PSD. Nós tínhamos 2 partidos médios, né? 2 partidos médios, que era o PSP e o PDC, e os demais eram partidos nanicos, partidos pequenos, que representavam muito mais dentro de um processo fisiológico, vamos dizer assim. No período de 1945 a 65, quando houve o ato institucional número 2, que acaba com o modelo pluripartidário, né, o Brasil, portanto, teve 13 partidos políticos, tendo, então, o PSD, a UDN e o PTB como seus maiores representantes, né, vistos como partidos grandes, nacionalmente falando, né, porque não havia partido nacional antes disso, e com um caráter de massa, né, e o Partido Social, né, o PSP e o PDC. O PSD foi organizado por Getúlio Vargas, né, no início lá da formação do Congresso, né, para atender aos interesses da chamada oligarquia mineira, como eu falei agora há pouco, né. E, é claro, tem um partido de base de apoio para dar sustentação às ideias, né, do Vargas e do seu partido PTB, né. A UDN, por outro lado, né, ela, como partido mais liberal e caracteristicamente como partido mais conservador, né, sempre se posicionou como oposição a Vargas, né, e as propostas varguistas, vamos dizer assim, de um nacionalismo, né, controlado pelo Estado, de um caráter estatista ampliado do Estado na base do desenvolvimento econômico brasileiro, né. O PDC, que foi um partido formado aqui em São Paulo, né, pelo Adhemar de Barros, ele teve um papel muito importante, especialmente nos anos 50, né. O PDC foi um partido fundado em São Paulo, né, na Liga Eleitoral Católica nos anos 30, mas depois houve, né, o fim do sistema partidário em 37, quando o Vargas fecha o Congresso, né, e esse partido ele tinha como característica assim, uma relação muito grande com professores universitários, setores intelectuais, que queriam uma proposta de desenvolvimento, né, para o país, baseado, é claro, né, em linhas socioeconômicas que tivesse tanto a participação do setor, né, da produção, mas também da classe trabalhadora, né, e, naturalmente, o PSP, que era considerado um partido populista de direita. Aliás, eu falei o PDC, não é do Adhemar de Barros, o Adhemar de Barros é o PSP, né, que era um partido com características populistas de direita, né, foi por onde a carreira do Adhemar de Barros se consolidou, né, mas ele foi fundado em 1946. Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque aqui a gente tem uma trajetória dos partidos, como é que eles vão se fundir e como é que eles vão se desenvolver e vão se desdobrar, né, dentro desse movimento, vamos dizer assim, de criação, desenvolvimento, né, fusão, né, e extinção dos partidos políticos. E aí o que a gente pode analisar? A gente vai ver como esse modelo ele vai se desdobrando ao longo dos anos, né? Ou seja, a gente está falando aí de um período de 20 anos de existência, que foi o período em que a gente está voltando aqui para falar do processo de redemocratização, quando houve a extinção do modelo pluripartidário, ok? A gente vai parar agora para um breve intervalo
Em seguida a gente retoma, a gente vai falar um pouquinho sobre essa planilha aqui, porque isso aqui explica muita coisa e será muito importante para a gente entender como é que esse modelo ele vai sendo desdobrado, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre aquele período de 45 a 65, né, quando houve, pelo ato institucional número 2, né, o fim do modelo pluripartidário, para a gente poder entender o desdobramento num processo transcorrido ao longo de 20 anos. Né? Então a gente está falando especificamente dos anos 40 aos anos 60. Né? Se a gente observar bem, o PSD, né, e a UDN, né, eles seguem uma linha reta sem muitas alterações até a última eleição direta que ocorre em 1962 para o sistema legislativo, né? Isso nos processos intercorrentes. Nós temos basicamente aí, né, também alguns outros partidos que sofrerão algumas alterações, especialmente o PCdoB. O PCB de 1954 ele vai se transformar também em PCB, né, e mantém a sigla PCB, né, e o PCdoB ele também, né, se desdobra depois, tendo como base, por exemplo, grande parte do setor sindical também que será traído para este partido. Mas, de modo geral, se a gente observar bem, nesse período de 1945 a 1965, né, não teremos grandes alterações. Né? O PTB, em 1958, ele é fracionado, uma parte vai formar o MTR, né, que é um partido que surgirá em 1960, e disputará as eleições em 1960 e também em 62, mas também de pouca expressividade. Em fins de 1964 para 65, o Brasil tinha 13 partidos políticos, nesses 13 partidos todos foram extintos, né? E aí houve a migração, né, dos seus representantes. Uma parte foi para o UDN, para a Arena, a outra parte para o MDB. Né? O PCdoB é o partido mais histórico do Brasil. Ele foi fundado em 1922, logo depois é colocado na clandestinidade. Né? Ele só vai conhecer de fato a legalidade em 1945 e 48, pois em 1947 foi considerado, apesar de ter sido considerado o quarto maior partido do Congresso Nacional e o terceiro no estado de São Paulo, né? Isso acabou provocando um receio muito grande que esse partido crescesse, né? E o governo na época enquadrou o partido, colocando na legalidade, na ilegalidade e é claro, né, destituindo todos os seus representantes, né, que tinham sido eleitos diretamente pelo voto popular. Né? O PRP, Partido de Representação Popular, nos anos 30, foi conduzido pelo Plínio Salgado, que foi um dos grandes representantes, né, nacionalistas, assim, com características fascistas, né, que se apoiou no chamado, vamos dizer assim, nos ex-integrantes da AIB, um movimento muito forte nos anos 30, no final dos anos 20, dos anos 30, né, foi conduzindo esse partido também dentro de características, vamos dizer assim, bastante conservadora. Né? O PSB, fundado com a fusão da esquerda democrática e da vanguarda socialista, ficou restrito a um pequeno grupo de intelectuais e não conseguiu de fato ocupar um espaço político representativo, né, que pudesse ter de fato ali uma maior expressividade. Com a quebra da união dos partidos políticos, o sistema partidário teve um esfacelamento entre 1945 e 1965, né? O ED, que também foi um partido que teve uma característica muito singular, né? Ele sai da UDN, ele é um desmembramento da UDN para se fundir com o VS e criar o PSB também, que incorpora aí parte do setor intelectual, de professores universitários ou algo do tipo, né? Isso se dava através de um processo, vamos dizer assim, forçado, que o propósito era exatamente garantir candidatura própria no estado de São Paulo. Né? O Adhemar de Barros uniu os partidos pequenos, como o PAN, o PPS e o PRP,
né, em torno do seu legado, em torno da sua influência política no estado de São Paulo. Em 1958 o PCdoB deixou o PCB, e em 1959 o MTR rachou com o PTB. E esses basicamente foram as mudanças que tivemos ao longo desses 20 anos, né? E esse período é marcado com o início do regime militar, a partir de 64, e como eu já tinha dito, com o advento do ato institucional número 2, o modelo pluripartidário, ele deixa de existir para passar a existir o modelo bipartidário, tendo como representantes, né, a Arena e o MDB. Em 1964, né, o governo militar assume o poder através do golpe, né, ocorrido em 1º de abril daquele ano, né, e a partir daquele ano começam as mudanças através dos chamados atos institucionais, né, e os partidos políticos, né, que eram representados por vários setores da sociedade, passam a aglutinar-se em torno de dois partidos, a Arena e o MDB, que representavam o sistema partidário naquele momento. O ato institucional número 2, ele cria, portanto, o modelo bipartidário, nascendo aí a Arena, né, e o MDB, e as eleições indiretas para presidente da República também. Característica dos atos institucionais era uma forma dos governos militares usarem, né, o poder, né, desses atos como forma de substituição à Constituição, né. O ato institucional número 3, ele caracteriza-se também por mostrar e trazer questões também que envolvam as eleições, né, as eleições indiretas para governadores, por exemplo, né, dos estados e prefeitos das principais, das capitais e as principais cidades que compunham o território nacional também. Aí temos também, né, nesse processo do ato institucional número 3, a chamada Lei de Imprensa e de Segurança Nacional, que também vai acabar criando um outro fato, que é o próprio fechamento do Congresso, né, depois reaberto dentro de outras características. O ato institucional número 4, ele reabre o Congresso e transforma em Assembleia Constituinte, né, o processo decorrente das mudanças, né, dos chamados atos institucionais. Com o fim do pluripartidarismo, né, e a implantação de chamados decretos e atos institucionais, os 13 partidos políticos existentes cedem o lugar para o modelo bipartidário, criando a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, né, que foi fundada em abril de 1966 sob discurso de conservador e com membros associados ao governo militar que eram chamados de arenistas. Ou seja, a característica dos arenistas era exatamente dar apoio civil aos militares, né, levando para o Congresso Nacional, né, a sua representação do governo militar, tendo como propósito também, né, manter uma política reservada contra o avanço de qualquer tentativa socialista comunista que pudesse existir naquele momento, né, combatendo com força, né, qualquer tentativa de ideias que pudessem ser desassociadas dos valores, entre aspas, né, democratas cristãos, né, defendidos pelos arenistas. O MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, ele surge praticamente ao mesmo tempo, né, que a Arena, e sua ideologia é o chamado centrismo, centro de esquerda, o que a gente chama de centro-esquerda, né, e se põe de alguma maneira contra o regime militar, né. Em certos momentos haveria ali uma contundência maior dos seus líderes, inclusive muitos serão caçados, né. Mas de modo geral, a característica do MDB, em razão da sua aglutinação, né, e das suas várias facetas, porque ali se aglutinam vários setores, né, representados pelos demais partidos existentes antes, inclusive. Então a gente não pode dizer que é um partido único do ponto de vista ideológico. Haviam várias ideologias dentro do MDB em razão das características daquele momento, né. No início, a votação a favor do MDB era tão baixa que os políticos se reuniam para encerrar o partido, né. Quer dizer, foi a partir de 1974 que isto vai mudar,
em razão das condições existentes naquele momento. Isso claramente está muito associado já a um movimento de enfraquecimento da ditadura militar, né? E a necessidade de se repensar uma nova ideia, né? Para, vamos dizer assim, a proposta dos militares que já se encontravam mais de 10 anos no poder, né? O MDB, como partido oposicionista, ele vai realmente se fortalecer a partir dos anos 70. As eleições de 74, 78 mostrariam com muita força, né, a necessidade do governo militar, por exemplo, de dar um basta e um freio ao avanço dos representantes no Congresso do MDB, né. A Arena era um partido dominante, isso se dava em razão dos favores e da facilidade para eleger os seus representantes no processo eleitoral, mas ele vai sofrer muito, sobretudo a partir de 73, com a crise do petróleo, que vai trazer um grave problema social, econômico e de carestia para o Brasil. É bom lembrar que em 73, com a subida abrupta do petróleo, o Brasil era um país extremamente dependente do petróleo naquela época, né? As reservas brasileiras, elas não serão suficientes para, né, custear a alta do custo do petróleo. Naturalmente, a balança de pagamento sofrerá um profundo desequilíbrio, né? Isso vai acabar trazendo sérios problemas inflacionários. A inflação vai corroer os salários, a capacidade de renda dos trabalhadores. O governo vai adotar uma política de arroxo salarial, né? Inclusive manipulando dados inflacionários, e isso vai forçar, inclusive, uma série de mobilizações por parte do setor sindical trabalhista, né, contra a política de arroxo salarial imposta pelo governo militar naquela época. Naturalmente, isso vai fortalecer a esquerda, vai fortalecer o movimento sindical brasileiro, né, ainda que naquele momento, né, vamos dizer assim, as preocupações do governo militar era conter exatamente o avanço da esquerda e usava-se a repressão como medida para isso, né? A gente não pode desconsiderar que o agravamento da crise do petróleo de 73, sem dúvida, foi um dos grandes, né, entraves da continuidade daquela política adotada já a partir de 67, 68, né, que buscava, no desenvolvimento acelerado do Brasil, né, a fundamentação da continuidade do regime militar para o nosso país. O MDB, ele se fortalece, né, se tornando um partido de massa também com características de representação nacional, né, e esse crescimento ele vai realmente preocupar muito o governo militar na época, né. Claro que tudo isso, né, dentro de um período bastante duro, né, considerando o período em que está se falando, quer dizer, de um momento em que a ditadura militar ainda mantinha controles, né, sobre vários setores no país, inclusive imprensa, né, nas universidades, movimento estudantil, na ordem dos advogados, na própria igreja, nos movimentos sociais, enfim, né, a repressão era uma contundência bastante comum naquele momento, né. Mas isso, por outro lado, também vai refletir, né, contra os militares, porque assim a insatisfação, né, da população decorrente da crise provocada em 73, do seu desdobramento, em que o processo inflacionário se acelera, o empobrecimento começa a ficar mais evidente, né, a perda de capacidade de renda do trabalhador, né, e, é claro, o agravamento da crise social. Naturalmente, isso vai criando uma insatisfação muito grande na população e fortalecendo a oposição, né. Esse processo, né, ele vai se agravar depois, no final dos anos 70. No final dos anos 70, o regime militar já estava realmente convencido de que não haveria mais como continuar no comando do país. Mas a proposta era criar uma situação lenta e gradual para que os militares deixassem o poder e permitissem que os civis, né, governassem o país, né. A lei de anistia, que ocorre em 79, vai permitir a retomada e a volta de vários exilados que estavam lá fora, pessoas ilustres, importantes, né, que voltam para o Brasil e vão reorganizar o sistema partidário, formando novas frentes partidárias no país,
né? E no Brasil surgirá um fenômeno que marcará profundamente uma mudança na estrutura partidária brasileira, né? Conhecido como a criação de um partido de representação trabalhista, verdadeiramente trabalhista, porque nasce no seio do trabalhismo brasileiro, né? No seio sindical, que é o Partido dos Trabalhadores, fundado no ano de 1980. Né? A partir de 1979, com a retomada do modelo pluripartidário, os partidos eles se reorganizarão, né? E a partir dali nasceriam outros partidos, inclusive outros seriam resgatados do passado, como o próprio PTB, como o PSD, né? E nasceriam outros também desdobrando-se, né? Num sistema múltiplo como é o de hoje, né? Em 1979 nós tínhamos a Arena, né? E o MDB, né? E as bancadas é interessante porque se a gente olhar aqui os dados que mostram, por exemplo, em 1979, né, 231 parlamentares faziam parte da Arena, enquanto 189 do MDB. Portanto, a maioria constituída, né, dos 420 parlamentares que existiam naquela época, né, 231 era da Arena. Em 1981, que nós tivemos eleições ali diretas, né, para o parlamento, né, o número caía para 212, né, o MDB ele teria 113, porque nós teríamos ali mais 4 partidos políticos, o PTB, o PDT e o PT, né? Então, assim, a diminuição entre 1979 e 81 foi pouca, considerando, né, o tempo aí de 2 anos, né? Quem mais perdeu, de fato, foi o MDB, que na época já se tornara o PMDB, né? Em 1982, né, quando teve eleições diretas para governadores, né, a Arena, que já tinha aí uma outra sigla que convergia entre o PDS, porque a Arena ela vai se tornar o PDS, né? E o PDS passa a ter aí a maior bancada, né, no Congresso Nacional. Em 1982 elegerá 224 deputados, né? O PMDB vai eleger 168 deputados, né? O PTB 14 deputados, o PDT 9 deputados e o PT 5 deputados, constituindo um número de bancada de 420. Em 1989, quando teve eleições diretas para presidente da República, em que o Collor foi eleito presidente, né, nós já temos aí uma outra configuração. Se olharmos o quadro, nós veremos, por exemplo, que nós já temos mais de 10 partidos sendo representados, por exemplo, no Congresso. O PDS, portanto, em menos de 7 anos, perderá o controle, né, da maioria do Congresso, né, para o PMDB. Em 1989, o PDS elegerá apenas 29 deputados, enquanto que o PMDB elegerá 178 deputados. Né? Nós teríamos o PTB com 19 deputados, o PDT com 28, o PT com 16 deputados. Vejam que aí você já tem um aumento expressivo. Né? O PFL, 91 deputados. Né? É bom lembrar que parte do PFL é o desdobramento do então PDS. Né? Então, assim, muitos deputados que faziam parte da antiga Arena, que fizeram parte do PDS, né, em razão da criação do novo partido, né, convergiram para esse partido. Teve um total de 91 deputados eleitos. Né. O PCB, PPS, que era uma composição, 3 deputados, o PCdoB, 6 deputados, o PSB, 6 deputados, o PL, Partido Liberal, que depois foi extinto, né, 22 deputados, o PDC, 14 deputados, o PSDB, né, já como desdobramento do PMDB, 50 deputados, né, era a primeira vez que o PSDB estava disputando eleições, né, como sigla, né, e os outros partidos representando 13 deputados. Né. Em 1993, você começa também a ter, né, uma configuração onde, por exemplo, o PT ele passa a ter uma representatividade ainda maior. Né. Naturalmente, quando a gente vai olhando na linha do tempo, né, a gente vai percebendo que a mudança no cenário ela está muito associada também às mudanças ocorridas na questão política, social e econômica brasileira. No Senado Federal,
por exemplo, né, a gente verá, por exemplo, também um desdobramento nessa questão, né? Por exemplo, o partido que mais elegerá mais elegerá senadores será realmente o PMDB, né? Isso no processo sem intercorrência, né? Bom, se a gente olhar, né, entre 1994, né, quando houve a eleição para presidente da República, em que o Fernando Henrique Cardoso foi eleito, né, o PSDB foi o partido que também se beneficiou bastante, mas mesmo assim ainda, quer dizer, os partidos como, por exemplo, o PMDB, né, manteve uma bancada, a maior bancada representando ali, vamos dizer assim, né, aquele cenário, mas se observarmos, por exemplo, o PT vai ter também um aumento significativo, né? Significativo, por exemplo, olhar em 2002, quando houve a eleição, né, para presidente, o Lula foi eleito, né? O PT naquele ano, ele elegeu um total de 58 deputados, né? Foi um número bastante significativo, considerando o trajeto que houve ao longo dos últimos 10 anos anterior às eleições de 2002, né? A distribuição, ela já se dava dentro de uma outra perspectiva. Primeiro que, a partir de 2002, né, a Câmara ela era constituída com 513 cadeiras, né? E a partir também desse período, né, o Senado Federal se configurará também a partir dos principais partidos políticos, como o PMDB, o antigo PDS, né, o PP, o PTB, o PDT, o PT, o PFL, o PSB, o PSDB e outros pouquíssimos partidos que tinham ali uma minoria entre os seus senadores, né. O pluripartidarismo na política, né, característico, por exemplo, do sistema partidário brasileiro, foi naturalmente uma conquista para a democracia, porque a partir dali vários setores da sociedade, né, buscará, né, a sua representatividade através da organização partidária, né? Então, naturalmente, os partidos que mais crescerão serão aqueles que estarão mais engajados no processo da disputa eleitoral. É bom lembrar que antes do Lula ser eleito, ele já tinha participado de outras eleições, né? E isso, de alguma maneira, também ajudava a formação de uma base maior por parte da bancada do Partido dos Trabalhadores, né? Agora, o que chama atenção é que, assim, o PMDB, em razão das suas características históricas, por estar ligado, né, ao antigo MDB e depois, naturalmente, a sua capacidade, a sua capilaridade, sobretudo nos municípios, nunca deixou de ter representatividade, né? No ano de 2008, se não me engano, deixa eu pegar aqui, né? Nas eleições de 2006, né? Por exemplo, a gente vê um salto muito grande por parte do PT. O PT passa a ter ali a maior bancada na Câmara dos Deputados. Quer dizer, foi realmente um salto incrível, porque nas primeiras eleições em que o Partido passa a participar, né, teve 5 eleitos, ou seja, um período de menos de 15 anos, né, o partido passa a ser a maior bancada no Congresso. Isso mostra a força de mobilização do partido, que deu as características para o PT. Aqui a gente tem, né, uma genealogia dos partidos a partir dos anos 80 e a gente vai ver algumas mudanças, né, muito interessantes, né? Bom, como é que migraram os parlamentares, tanto da Arena e do MDB, para os demais partidos, né? O que a gente tem aqui, na verdade, é um estudo feito a partir do ano de 1980, em que se observa claramente como é que esse processo foi se dando. Por exemplo, a Arena, ela vai formar o PDS, né, em 1980, nas eleições de 82, depois nas eleições de 85, né, 88, 89. Em 1985 já tem um desdobramento para o PDC, ou seja, uma fração dos parlamentares daquele partido formariam, né, um novo partido chamado PDC, né?
e o partido PDC depois ele se fundirá em 1983 junto com o próprio PDS em PPR, que em 1996 se fundirá em PPB. Depois esse partido também ele vai ser alterado, depois a gente vai falar sobre isso. Né? Agora também, entre 1982 e antes das eleições, né, ocorrida lá em 1985, né, o PDS também criará o PFL e o próprio Partido Liberal, o PL. Né? Ambos concorreriam, né, isoladamente, buscando o seu espaço, né, no Congresso Nacional. Né? O PL depois é extinto, em 2005, se não me engano, 2005 é extinto, né? E o PFL depois vai se desdobrar em DEM, né? Que é um partido hoje considerado um partido médio, né? Em razão da perda que teve nas últimas eleições. Da Arena, parte, né? Vai formar o PDT, o PTB, o PP e o PMDB, assim como parte também do MDB vai formar, né, também esses partidos, ou seja, o partido o PDT, o PTB, o PP e o próprio PMDB, você tem parlamentares que tanto vão sair da Arena quanto do próprio MDB. Né? O PDT, ele nasce nos anos 80, né? E ele, né, não sofrerá alteração e mantém-se até hoje. O PTB também, né, juntamente com o PDT e o próprio PT, o PP vai sofrer alteração, mas o PTB não, o PDT não, né, e também segue essa linha. O PP, né, parte depois, em 1982, vai para o PTB e outra parte para o PMDB, né, e o PMDB segue essa linha também. O PT não sofre alteração, a não ser em 1991, em que parte de setores do PT formariam um PSTU, né? E depois também a gente sabe que do PSTU nós teríamos outro partido como o próprio PSOL. Né? Partidos que não sofrem alteração, a partir de 1985 surge o PCdoB, né? É criado o PCdoB, passa a ter um projeto de poder próprio, né? Hoje é um partido que tem um dos partidos mais fiéis à presidente Dilma e mantém a sua fidelidade em razão das suas características, né, próximas àquela do PT. Né? Em 15 de janeiro de 1985, ocorre uma cisão do PDS em torno da escolha do candidato, né, para as eleições indiretas, e o que a gente pode dizer é que assim, havia na verdade ali uma disputa, né, para ver quem seria o candidato. Né? Uma facção liberal liderada pelo vice-presidente da República, Aureliano Chaves, né, e como presidente do partido, José Sarney, priorizava uma eleição prévia interna do PDS para determinar o seu candidato. O grupo dissidente, naturalmente, né, do PDS, autodenominado como Frente Liberal, selou a aliança democrática com o PMDB e esse acordo reuniu Sarney, Aureliano, Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, que disputou as eleições, né, com o Paulo Maluf. Né? Em 1985, Paulo Maluf não, criou as condições para as disputas eleitorais. Em 1985, com a constituição formal do Partido Frente Liberal, o sistema partidário brasileiro ele diversificou o pluripartidarismo em 3 polos: PDS, o PMDB e o PFL. Né? Naturalmente, o que a gente vai observar, né, ao longo desse processo, né? Que o sistema partidário brasileiro ele vai se tornando cada vez mais complexo, especialmente a partir de 1994. 94, 98, nós teremos aí um impacto mais forte nas disputas eleitorais. Eu trago aqui uma tabela, né, sobre os prefeitos eleitos entre 1982 e 2004 para a gente perceber a força dos partidos políticos nos municípios, que é uma das características do sistema partidário, ele medir sua força a partir da penetração dentro da chamada municipalidade. Né? Se a gente observar que em 1982, o PMDB ele elegeu, né, 1.377 prefeitos naquele ano, o que representava 34,9% do total, né, de prefeituras em todo o Brasil. O PDS, o PPR e o PPB,
né, juntos tiveram eleitos 2.533 prefeitos, o que representou 64,3%. O PDT conseguiu eleger 22 prefeitos, que não representou nem 1% do total do número de municípios, né? O PTB 7 prefeituras, né? E o PT 2 prefeituras, o que daria 0,1%, né, do total do número de prefeituras, né, conquistadas naquele ano. Bom, mas era a primeira vez que o PT também estava disputando, até porque era um partido recém-criado também, né, e estava no seu processo inicial. Se a gente olhar para o cenário de 1988, né, em que essas eleições já mostravam um novo cenário, e a gente estava falando de uma situação muito especial em decorrência da Constituição, né, o PMDB ele passa a ter aí, né, a liderança nas eleições municipais. Isso se confirma até os dias de hoje, é o partido que mais tem prefeituras em todo o Brasil. Em 1998, né, o PMDB elegeria 1.606 prefeitos, o que um partido sozinho representava 37,5% do número de cadeiras de prefeituras em todo o Brasil, né? O PDS, o PPR e o PPB, né, que tinha eleito em 1982 2.533 prefeitos, caía para 446 prefeitos, né? Isso não representava mais do que 10% total de prefeituras. O PDT teve realmente um aumento significativo, elegendo 192 prefeitos em 1988. O PTB, que tinha eleito 7 prefeitos em 1982, no ano de 88, elegeria 332 prefeitos, né, o que respondia por mais ou menos 7,7%. Ou seja, a proporcionalidade de prefeitos eleitos, considerando o tamanho, o número de prefeitos eleitos em 82 e o número de prefeitos eleitos em 88, dava ao PTB o partido com maior crescimento em números absolutos, né? Perdão, em números relativos, né? Em números absolutos continuava sendo o PMDB. E o PT, já em 1988, elegeria 38 prefeitos, o que também já mostrava o crescimento do partido, né, nesses últimos 6 anos, comparando entre 1982 e 1988. Vamos pular esse período para os anos 2000, né? Eleições municipais em 2000. O PMDB ele teria perdido algumas prefeituras, mas ainda assim mantinha, né, a maioria das prefeituras com 22,6%, né, do total de prefeituras, com um total de 1.257 prefeituras, né, conquistadas naquele ano eleitoral municipal de 2000. O PDS, né, mantinha uma certa regularidade, né, elegendo 618 prefeitos. O PDT tinha de fato, né, ali, porque o PDT ele vai ter aí um aumento entre 1992 e 96, mas depois também ele recua um pouco, né, elegendo 288 prefeitos. O PTB ele mantém a média, né, tendo um aumento razoável entre 1988 e 2000, mas no ano de 2000 ele vai eleger 398 prefeitos. O PT vai ter um ganho expressivo, né? Se no ano de 1982 o PT elegeu dois prefeitos, no ano de 2000 elegeria 187 prefeitos, o que representava 3,3%. Na eleição de 2004, por exemplo, o PT, que tinha eleito 187 prefeitos, elegeria 411 prefeitos, daria um salto significativo, né? O PMDB perderia um pouco, mas manteria ainda a liderança com 1.053 prefeituras, né? E outros partidos, como por exemplo o PFL, com 786 prefeituras, o PSDB, né? Aliás, o PSDB é um partido também que vai crescer muito rapidamente, embora concentrado em regiões mais, por exemplo, na região centro-sul do Brasil, né? São Paulo, Mato Grosso, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Algumas regiões de Minas Gerais, basicamente, né? Onde se concentrava ali a grande maioria do eleitorado do PSDB. Né? Mas é um partido que se nota, por exemplo, que em 1988, quando participa pela primeira vez como partido novo, né, na disputa municipal, vai eleger 18 prefeitos, né? Em 1992, nas eleições, 4 anos após, já vai eleger 317, né? E em 2004, 870 prefeitos, o que é uma marca bastante significativa, né? Os resultados do primeiro turno das eleições presidenciais de 15 de novembro de 1989. O Collor foi um fenômeno porque ele era um candidato desconhecido, não tinha expressão. Claro que isso tem um pouco a ver com a mídia, especialmente a atuação da Rede Globo, que agiu fortemente na propaganda daquele candidato, dando a ideia de um renovador, de um progressista que renovaria o Brasil, que modernizaria o país e criaria as condições ideais de renovação, né, que o Brasil precisava. Aparece como o caçador de marajás, aparece como aquele que moralizaria a política brasileira, e ele vem por um partido pequeno, PRN, que não tinha expressão alguma no Congresso, né, naturalmente, mas a imagem dele colada, a ideia do homem jovem, bonito, um cara progressista, né, praticante de esporte radical e tudo mais, isso criou aí uma imagem, né, do salvador da pátria, ajudado, né, pela mídia, especialmente pela Rede Globo. Nesse processo de disputa eleitoral, ele foi eleito com 20.611.000 votos, né, o que representava ali 25% do eleitorado, né, e 30,48% dos votos válidos. O Lula, como já era um candidato conhecido, aparece como vamos dizer assim, uma figura importante na disputa político-eleitoral, né? Quer dizer, pela primeira vez o Lula disputando uma eleição, né, direta para presidente da República, acabou alcançando o segundo lugar, inclusive à frente do Brizola, que já era um político tradicional, conhecido, né, que já tinha sido governador no Rio Grande do Sul, governador no estado do Rio de Janeiro, enfim, é um homem que já tinha uma trajetória política, né, bastante conhecida na história corrida da política brasileira, né? E essas eleições marcaria aí o início de uma transformação muito impactante na política brasileira. O uso da propaganda intensiva, o uso do marketing, a criação da construção de uma imagem positiva do candidato. Quer dizer, o que fica evidente nesse sentido é que as eleições de 1989 elas vão marcar a entrada do marketing político, né, como uma característica singular do processo eleitoral, né, no país. É interessante porque a propaganda criada em torno do candidato Collor de Mello foi uma propaganda de construir a imagem de um homem perfeito. E, ao contrário, foi feita uma imagem de desconstrução do Lula como um risco ao Brasil, né? Inclusive, essa ideia caracterizou-se ali naquele momento como uma visão, né, quase demonizadora da imagem do então candidato Lula da Silva, né? Enfim, a eleição de 89, sem dúvida, por ter sido a primeira eleição pós-regime militar direta, ela marca, né, uma série de transformações importantes no sistema eleitoral do país, né? Quer dizer, aqui a gente tem aqui os dados, né, do número de participantes. O número de votos naquela época era em torno de 67 milhões, né? E esse era o eleitorado que compunha, vamos dizer assim, o universo do processo de escolha naquele momento. Foi também uma eleição muito interessante porque ali nós tivemos muitos candidatos, inclusive candidatos de peso, como foi o caso, por exemplo, do Aureliano Chaves, que tinha sido vice-presidente, o Ulisses Guimarães, que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte e era um homem de muito respeito, de peso, né, na vida política brasileira, o próprio Paulo Maluf, o Afif, o Mário Covas, o próprio Brizola, né, o Roberto Freire, enfim, né, o Caiado, enfim, a gente
teve ali pelo menos 10, 11, 12 candidatos, né, que de alguma maneira tinha conhecimento pelo público, né, era conhecido pelo eleitor, né, e realmente foi uma disputa muito acirrada, né, muito acirrada, tendo o Collor, né, ganhado as eleições, o Lula ficou em segundo lugar, né, e o Brizola em terceiro lugar, tendo o Mário Covas em quarto lugar. Aliás, o Covas recebeu quase 8 milhões de votos na época, né? O Maluf aparece em quinto lugar com aproximadamente 6 milhões de votos, o Afif, depois o Ulisses Guimarães, que ficou com a sétima colocação do número de votos recebido, né? Uma característica do Brasil que a gente precisa entender é assim, o número de votos brancos nulo, né, que corresponde em média a um total de 26, 27, 28%. Desde 1989 até os dias de hoje, na média, o número de votos brancos ou nulos corresponde quase a 30% do total de votos, né? Essa contabilidade a gente periodicamente faz e assim, há eleições que a gente tem um número um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas ficando na média entre 27% e 28%, né? Na eleição passada, por exemplo, nós tivemos um total entre abstenção, votos brancos e nulos em torno de 31%, que daria em torno de quase 48 milhões de eleitores que deixaram de votar, né? Se a gente pegar o total de votos válidos, na verdade, a Dilma teve 53 milhões e algumas coisas de voto, o Aécio 51 milhões, né? No segundo turno. Então nós tivemos apenas 104, 105 milhões de pessoas que votaram e 47, 48 milhões de pessoas, por alguma razão, não votaram, anularam ou deixaram em branco, que não foi contabilizado, né? Vamos pegar aqui, eu acho que é importante pegar um fato importante aqui, ó, né? Nas eleições de 1984, comparando com a de 98. Bom, parceiro coligação, não, posição, vamos pegar aqui uma coisa importante aqui, ó. Em 1998, vamos entrar aqui nesse período que é importante, né? Em 94, o Fernando Henrique Cardoso ganhou as eleições. Em 98 foi a primeira eleição em que um presidente podia se candidatar à reeleição, né? O Lula já estaria disputando, por exemplo, a terceira eleição, porque ele disputou em 89, 94, estaria disputando também em 98 e ele em 2002, depois da quarta eleição, ele finalmente seria eleito presidente da República, né? Naturalmente, o PSDB era o partido que tinha maior representatividade em decorrência do fato do Fernando Henrique Cardoso ter sido eleito em 94, né? Mas as eleições de 98, como é que ela ficaria? Por exemplo, o Lula, ele dobraria o número de votos que ele tinha recebido, por exemplo, em 89, né? Ele tinha recebido 11 milhões, em 1998 ele recebeu quase 22 milhões de votos. O número de eleitores em torno de 106 milhões naquela época, ou seja, houve um crescimento bastante considerável do número de eleitores, né? Basicamente, a eleição se concentrou em 4 nomes. O Fernando Henrique Cardoso, que estava tentando a reeleição e foi reeleito, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Ciro Gomes e o Enéas, que era um fenômeno de voto, né? Com todas as suas manias, os seus trejeitos, vamos dizer assim. Era um nome conhecido e acabou, inclusive, recebendo quase 1,5 milhão de votos, né? Que não deixa de ser algo importante, que isso representava em torno de 1,36% de todos os votos recebidos, né? Nas eleições de 1998, né? Mas vamos pensar do ponto de vista dos votos válidos. O Fernando Henrique Cardoso, né, ele ganhou as eleições no primeiro turno com 53,6% dos votos, né? Depois o Lula teria 31,71% e o Ciro Gomes 10,97%. A partir dali, todas as eleições que ocorreram a partir de 2002 tiveram segundo turno, né? Ou seja, a última eleição que não teve segundo turno foi em 1998, em que o Fernando Henrique Cardoso consegue se eleger no primeiro turno das eleições daquele ano, né? A partir dos anos 2000, né, naturalmente a gente vai ver, por exemplo, mudanças significativas, né?
Mas isso tem um pouco a ver também já com as mudanças ocorridas no Brasil por conta de várias situações, como, por exemplo, a abertura da economia. O governo Fernando Henrique Cardoso ele fez uma série de reformas na estrutura do Estado, na economia de modo geral. Foi um processo de recomposição de uma nova política econômica baseado no modelo liberal, né, denominado neoliberal, com a privatização e privatizações de muitas empresas, com a criação de processos de concessão, de permissão e etc. e tal. Quer dizer, houve de fato ali uma diminuição do Estado, né, e uma participação mais ativa do capital nacional e capital internacional, né, e isso naturalmente foi, né, marcado como um processo, vamos dizer assim, de recurso nas eleições. O que fica claro, por exemplo, quando a gente analisa o cenário político, é que assim, as eleições elas respondem diretamente, por exemplo, né, elas respondem diretamente à questão econômica. Ou seja, o fator econômico ele acaba muitas vezes determinando a escolha do seu representante para o cargo eletivo, né? Em 2002, o último mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Lula, né, disputaria as eleições com José Serra, do PSDB, né? Realmente foi uma eleição bem mais disputada. Ali nós teríamos um segundo turno, né? E um segundo turno bastante acirrado também, né? E aí aparecem fenômenos como o Garotinho, né? O José Maria do PSTU, o próprio o Pimenta do PCO, enfim, né? Mas basicamente as eleições elas se aglutinam em torno de dois nomes, o Lula e o José Serra, né? Que de fato representariam ali, né, o eixo, vamos dizer assim, da disputa eleitoral e dando ao Lula a vitória, né, em segundo turno, tornando ele pela primeira vez um operário trabalhador do Brasil, né. A partir de 2002, com o governo Lula, né, acontecerão alguns fatos importantes. Por exemplo, né, a migração de partidos para o PT foi uma coisa muito forte, né, reforçando o bloco do presidente Lula, do PPB e do próprio MDB, que deram uma base de coalizão muito forte ao primeiro mandato do presidente Lula. O Brizola ele vai romper com o PT, né, e vai se tornar oposição a partir de 2004, juntamente com o PPS também, né, que vai seguir o mesmo caminho, né. PPS, que historicamente sempre foi um partido de alinhamento ao PT, a partir de 2004 ele se torna oposição e de lá para cá mantém-se como oposição, né. O PDT, apesar de fazer parte do governo também, a gente observa nitidamente que dentro dos seus quadros, né, há membros que se colocam hoje como oposição ao governo, né. O PT se manteve no governo desde 2002, quer dizer, já é o quarto mandato, né? Já é o quarto mandato do representante, né, do Partido dos Trabalhadores, né? As eleições de 2006, apesar do Lula, né, ter uma alta popularidade, mas naquele momento estava acontecendo um fenômeno que era a denúncia do mensalão. Isso acabou repercutindo, né, negativamente na imagem do presidente, na imagem do Partido dos Trabalhadores, mas mesmo assim, apesar de ter sido uma eleição acirrada, o Lula acabou vencendo as eleições em segundo turno, tendo como principal adversário o Alckmin, né, uma figura conhecida do estado de São Paulo, né, que já tinha sido governador, né, e teve ali vamos dizer assim, um processo mais, inclusive, acirrado do que com o próprio José Serra, né. No resultado do primeiro turno, nós tivemos o Lula com 46.600.000 votos, enquanto o Alckmin teve 39.968.000 votos, o que dava 41,64% dos votos, enquanto Lula tinha recebido 48,61% dos votos, o que obrigatoriamente levaria as eleições para o segundo turno. No segundo turno, Lula ganhar as eleições, também com uma margem menor do que aquela, né, que ele teve com o José Serra em 2002, mas de todo modo foi uma eleição desgastante para o então presidente da República, né.
Essas condições, né, formariam também as bases para as eleições que ocorreriam em 2010. Né? Em 2010, o fenômeno que ocorreria é o surgimento de um candidato mulher, no caso a Dilma. Né? A Dilma ela vai concorrer, né, com candidatos também que têm um peso, né, no cenário nacional. Né? Mas os principais adversários do PT, no caso da Dilma, seriam o José Serra, que voltaria a ser candidato novamente, e a Marina Silva, que tinha feito parte do Partido dos Trabalhadores e que agora já fazia parte de um novo partido, o Partido Verde, né? Pelo qual ela militou durante algum tempo e depois se desvinculou desse partido. Né? Nas eleições de 2010, a Dilma ela teve 46,91% dos votos. Isso correspondia em torno de 47.600.000 votos recebidos. As regiões onde a Dilma e o PT, né, acabou ganhando, muitas concentradas na região norte, né, e parte da região norte, né, e praticamente todo o Nordeste brasileiro e grande parte, por exemplo, da região de Goiás e Minas Gerais, também em Tocantins, mas o Nordeste inteiro, né? Além do Rio de Janeiro, aonde a Dilma ela perdeu em 2010. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Roraima. Né? E ela teve um número de votos maior do que o Serra, no Rio Grande do Sul, o que deu a liderança ao PT também no Rio Grande do Sul, mas uma margem muito pequena. Né? Quer dizer, esse cenário mostrava nitidamente onde estava predominantemente o eleitorado do PT. Né? Toda a região Nordeste, caracterizado sobretudo pela política forte de investimento público na região Nordeste, nos 8 anos de governo do presidente Lula, naturalmente, em razão dos programas sociais que lá foram colocados, isso acabou capitaneando muitos votos para o Partido dos Trabalhadores. A Marina Silva, disputando pela primeira vez as eleições presidenciais em 2010, ela vai ficar com 19,33% dos votos, o que daria em torno de quase 20 milhões de votos. Né? Curioso porque a Marina, depois nas eleições que ocorreu em 2014, ela teve algo muito parecido com isso, ou seja, manteve uma certa fidelidade do número de votos. Né? Como eu já disse anteriormente, no segundo turno, né, depois dos votos apurados, a Dilma ela ficou com 56,05% dos votos válidos e o José Serra 43,95%, que deu em torno de 43.700.000 votos recebidos, enquanto que a Dilma recebia 55.752.000 votos. Né? Mas no segundo turno, por exemplo, alguns estados que o PT tinha recebido mais votos, por exemplo, será invertido. Por exemplo, o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, no segundo turno, o José Serra vai receber mais votos do que a Dilma, né? Mantendo também mais votos Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e Goiás também, e Espírito Santo, né? E Roraima. Esses estados, né, passam a ter mais eleitores do PSDB do que do PT. Né? Esse foi o cenário que ocorreu no segundo turno do ano de 2010. Né? No mapa de eleição para governadores, por exemplo, né, o partido que mais elegeu governadores foi o PSDB, com 8 governadores. Né? As regiões, basicamente, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará, né, e Roraima. Né? Isso fortalecendo, é claro, né, vamos dizer assim, e Alagoas também. Né, Alagoas. O PT elegeria 5 governadores em 2010, né, no Acre, Rio Grande do Sul, Bahia, né, enfim. Né, o partido que
também teve uma representação muito forte em 2010, foi o PSB elegendo seis governadores, né? E o DEM 2 governadores, né? Quer dizer, concentrava-se basicamente aí os governos em 6 partidos políticos, né? O PT, o PSDB, o PMDB, o DEM, o PSB, né? E outros partidos nanicos. Para o Senado, naquele ano de 2010, né, o PMDB foi o partido que mais elegeu senadores, com 16 cadeiras, né? Em segundo lugar veio o PT com 11 cadeiras e depois o PSDB com 5 cadeiras, em sequência o PP com 4 cadeiras, né? Quando se fala de deputado nas eleições de 2010, o PT acabou se tornando o partido com a maior bancada, elegendo 88 deputados, né? Em seguida o PMDB com 79 deputados, né? E o PSDB com 53 deputados, né? Naturalmente, a participação do PT, né, era resultado direto também das eleições do presidente da República, né? Do ponto de vista eleitoral, né, o que a gente vai observar, né, nas eleições, né? As eleições de 2014, ela tem assim uma característica muito singular. Primeiro, o uso intenso do marketing político de uma forma muito agressiva, né? Se a gente observar e lembrar, por exemplo, o que representou as eleições de 2014, a superutilização do marketing, da imagem, da construção de uma ideia, de uma propaganda positiva para vender a imagem do candidato, né? Muitas coisas ditas hoje se confirmam como não verdadeiras, né? O uso excessivo de promessas que não se confirmaram, que muitas vezes ficava evidente que aquilo não poderia ser confirmado, até em razão da impossibilidade de aplicar as promessas de campanha. Foi uma campanha muito acirrada, né? A disputa entre o Aécio Neves, candidato do PSDB, e a Dilma, né, tentando a reeleição, né, permitiu que houvesse ali um acirramento muito forte entre esses dois partidos, que acabaram polarizando as eleições, apesar da participação da Marina, né, no primeiro turno, mas no segundo turno o processo ficou ainda mais acirrado. O que constituiu, na verdade, né, as eleições de 2014, né, foi o fato de que o processo eleitoral de 2014 mostrou algo muito importante, né? Quer dizer, uma eleição ela não pode ser ganha a qualquer custo, porque uma eleição ganha a qualquer custo, ela traz consequências no custo dessas eleições. A gente tem observado isso, por exemplo, no atual governo, a dificuldade que a presidente Dilma tem de governar por não ter apoio, por não ter base, né, e por ter saído fragmentado de uma eleição extremamente disputada e com muitas denúncias sobre todos os lados. Então, naturalmente, o que a gente vai ter aí? A gente vai ter uma situação de enfraquecimento de um governo que busca se sustentar de qualquer forma, né? Hoje os partidos políticos, né, você definir que há uma ideologia, né, dentro dos partidos políticos é muito complicado, né? Os partidos políticos têm, claro, suas demandas, né, seus objetivos. Os partidos políticos buscam, né, alinhar-se, né, a uma necessidade de alcançar o poder para implementar suas políticas, as suas ideias, etc. e tal. Aqueles partidos mais à esquerda mantêm-se de alguma maneira com suas ideologias em dia. Os partidos de centro, de modo geral, convergem para um lado e para o outro em razão dos seus interesses, com um processo puro de fisiologismo, né? A base fisiológica é muito comum no Brasil, considerando, é claro, o tamanho, né, vamos dizer assim, dos partidos existentes na relação do poder político, naturalmente, né? Os partidos, eles têm uma trajetória desde a sua fundação. Muitos partidos acabaram, né, crescendo, outros acabaram diminuindo de tamanho, e isso ocorre em razão da forma como é conduzida, né, as políticas partidárias, né? E de modo geral, o que a gente observa, né? Que a história dos partidos políticos estão muito vinculadas também à história, né, da questão, vamos dizer assim, do desenvolvimento econômico e social do país, né? Há 13 anos que nós temos um partido de esquerda no poder, que fez muitas modificações na base social, na base econômica, enfim,
mas que também pecou em outras questões que isso acabou criando uma dificuldade de governança, de governabilidade para o atual governo. Então, o processo eleitoral no Brasil ele é um processo em que ele tem uma relação muito direta, né, com o marketing político. O marketing muitas vezes induz ao erro, né, porque ele vende uma ideia que não é possível concretizá-la, né. Numa outra aula, tendo oportunidade, eu quero falar de questões conceituais de partidos, tipos de partidos que existem, como é que isso ocorre dentro de uma estrutura, né, sociológica, ou seja, como a sociologia ela estuda os partidos políticos e quais são as características de cada partido político para a gente entender a natureza político-ideológica e o alinhamento que os partidos têm com relação à questão social, com a questão econômica, com a questão cultural, com a questão de etnia, com a questão humana, com a questão dos direitos de defesa da pessoa humana, né? A dimensão do Estado, o tamanho do Estado, que tipo de Estado se quer, que tipo de sociedade se quer, que tipo de governo se busca, né? Como é que se deve fazer um governo de gestão, né, adequada, ou seja, a ideia basicamente é entender como cada partido busca, dentro das suas características, né, ideológicas, dos seus valores estatutários, como é que esses partidos políticos eles se posicionam na estrutura do poder ou na disputa pelo poder, tá bom? A gente fica por aqui. E a gente volta a falar novamente sobre partidos políticos, só que agora dentro de conceitos, né, de partidos políticos a partir da análise de três grandes importantes teóricos que estudaram, né, o sistema político: Robert Mitchell, o Deverger e o Sartori, Umberto Sartori, ok? Então, um abraço a todos aí e a gente se vê na próxima semana. Até mais.